Oi, Marli, tudo bom? Já te chamo, já te chamo. Acabou a musiquinha de apresentação do programa aqui. Bom, então vamos lá, né? Chamar minha convidada. Aqui. Vamos lá, Marli. Vira a câmera. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com Marli Arruda, psicóloga com mais de 25 anos de atuação, dedicando-se à prevenção da ludopatia e à conscientização sobre o jogo responsável. Boa noite, Marli Arruda, tudo bom? Boa noite, José Augusto. Tudo ótimo. Prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. De Arruda para Arruda, não é verdade? De Arruda para Arruda. Existe uma propaganda de mulher para mulher, tal, né? Então, de Arruda para Arruda, fortaleza firme. Bom, Marli, muito obrigado mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente, falar de um assunto super importante que está crescendo a passos galopantes, vamos dizer assim, né? Mas antes de começarmos as 10 perguntas, está cheio de perguntas chegando aqui no meu computador, algumas que já está aqui no papel. Gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Bom, eu sou psicóloga, né, há 28 anos. Eu atuo em empresas, eu sou psicóloga organizacional, com especialização em empresas. Eu presto serviço para empresas de diversos segmentos. E sempre trabalhei com cultura corporativa, liderança, ministro muitas palestras também para gestores, para equipes, e trabalho também muito no plano estratégico empresarial, sempre aconselhando os empresários, né, os diretores, dentro de gestão de pessoas, dentro do segmento. Então, 28 anos atuando com empresas, e eu falo que o meu segmento, José Augusto, são pessoas, não importa o segmento da empresa, porque são pessoas e os sentimentos, emoções, né, questões bem pessoais, não tem como ser diferente. Bem adversas, inclusive, né? Diversas. Maravilha, maravilha. Então tá certo, já deu o seu recado, já sabemos quem é a Marli Arruda, além de minha irmã ou minha prima, não sei, a gente não sabe. Mas legal, legal. Bom, então vamos já entrar no assunto, porque estão chegando muitas perguntas aqui, várias perguntas, e aí a gente tem que lacerar todo esse assunto sobre o jogo responsável. E aqui vem a primeira pergunta: por que tu decidiu falar sobre ludopatia e jogo responsável? E o que significa na prática esse conceito de jogo responsável? Bom, eu decidi, porque como eu presto serviço nas empresas, eu comecei a ouvir, perceber, ver pessoas já envolvidas com os jogos de apostas. E isso caindo a performance das pessoas. Pessoas que tinham um bom rendimento profissional, começou a ter vários problemas na empresa, e depois também, conversando com essas pessoas, elas estavam com problemas na vida pessoal. E foi aí quando eu comecei a me interessar um pouco por esse assunto, para saber como é que eu poderia ajudar essas pessoas, né? Embora o meu trabalho é na empresa, mas sempre tem um pedacinho clínico ali, que eu faço uma orientação, converso um pouco, ou encaminho para um psicólogo clínico. E aí começou a vir uma demanda grande de pessoas já, e a liderança me contando, e algumas pessoas eu acompanhando. E foi aí que eu falei, gente, o negócio é sério, a gente precisa falar mais sobre isso, trazer mais sobre assuntos, né, sobre esse tema, fazer um letramento. E foi aí que eu comecei, então, a me aprofundar nesse assunto. E comecei a ver, né, José Augusto, quanto que realmente é um assunto delicado e ainda tem preconceitos sobre isso. A gente pode falar depois, se você quiser. E aí foi quando eu comecei a
me envolver com esse assunto bets, jogos de apostas, dentro da tônica de prevenção, né? Sim. Porque assim, eu acho que é um assunto assim delicado, então poucas pessoas falam a respeito do problema, né? A mídia em si divulga a diversão, mas o problema poucas pessoas acompanham de fato. E aí eu falei, bom, vamos trabalhar com a correção é importante. O psicólogo clínico pode ajudar bastante. E eu, da minha Sim. parte, dentro das empresas, comecei a falar da prevenção. E foi aí que surgiu o interesse, né, de falar desse assunto. A tecnologia, acho que facilitou esse estreitamento de relacionamento, pode dizer assim, não sei se estou falando certa frase, do jogo, né? Porque antes você ia até algum lugar, cassino, não sei o que podia ter por aí, né? E agora, com esse eu vejo várias pessoas com. Ah, coloquei R$ 5, no dia seguinte tinha 30, já passei para minha conta. E começa de 5, de 10 e 15, vê os números crescendo, imagino eu, cresce aquela. Ah, eu preciso ganhar mais, e aí que penso eu, leva aquele baque, fica viciado e aí cai a sua performance profissional, do jeito que tu falou no começo aqui, né? Sim, exatamente. É uma ilusão, né? A pessoa começa a ganhar e ela tem essa falsa sensação que ela está conseguindo enganar o algoritmo. E aí ela ganha de fato, ela joga, vamos supor, R$ 100, ela ganha 250. Ela joga R$ 50, ela jogando ali, ela ganha 100. Então, é no começo, né? Essa Sim, sensação é muito boa e ela quer continuar jogando mais. E aí, quando ela se vê, ela está jogando mais do que ela pode, financeiramente falando, né? Num sim, sim. tempo muito maior da vida. Então, é algo muito sutil de começar a jogar e de perceber que já está extrapolando para um processo de se viciar. Sim, sim. Agora eu lembrei que tira-se o foco do trabalho porque está vendo que está ganhando mais fora do trabalho. Eu acho que deva ser isso, né? Sim, muitas pessoas levam esse assunto, encaram esse assunto das bets como uma renda, né? Não é um entretenimento, uma diversão. Elas querem de fato fazer um dinheiro e muitas saem do trabalho para poder só apostar, para poder se manter Sim. com o que ela acha que vai ganhar. Então é muito sério isso. É. Pô, temos aqui várias perguntas chegando aqui. Chegou uma de Campinas. Nossa querida amiga Carolina Zolini, Arruda, minha filha. Poderia nos dar o panorama sobre as apostas online no Brasil? E por que esse mercado das bets tem crescido tanto e atraído tanta gente? Você já começou a falar um pouco, não engana esses algoritmos, mas a pessoa interiormente ela acaba se enganando. Mas se puder falar, ficaria muito agradecido. Olha, o panorama, né, eu acho, não sei se todos que estão nos acompanhando, que vão nos ver depois, sabe que as bets, elas chegaram aqui no Brasil, as apostas, lá em 2018, ainda no governo do Michel Temer. E aí elas Sim, chegaram sem nenhuma regulamentação. Então, meio que ficou a casa da mãe Joana, né, que a gente fala, todo mundo faz o que quiser. E aí, certo. então, as empresas que vieram de fora começaram a ver o Brasil um mercado muito promissor e vieram várias empresas online, claro, né, de fato. E aí começou a proliferar, vamos dizer assim. Quando chegou em 2003, começaram a perceber o caos que estava acontecendo no nosso país, a questão da ludopatia e dentro de uma pandemia também. Eu falei, não, vamos tentar arrumar isso, mexer um pouco nessa bagunça. E aí começaram a chamar, né, regularizar, né, as empresas para atuarem aqui no Brasil. Enquanto isso, tudo estava muito solto, então as pessoas estavam realmente já se endividando, adoecendo e tudo mais. E aí Imagina. agora, em janeiro desse ano de 2025, o governo então falou, não, vamos achar um jeito de fazer, regulamentar isso e trazer impostos para nós, porque até então, imagina, eles ganhavam muito dinheiro, e não pagava nenhum imposto, nem nada para o Brasil, né? Não revertia isso para o Brasil. E aí foi então feita a regulamentação para as empresas atuarem aqui com CNPJ, pagando impostos e tudo mais. E olha que interessante, José Augusto.
Hoje, eu pesquisei isso, nós temos hoje, atualmente, 15 de setembro de 25, 182 empresas que estão Nossa, regularizadas aqui no nosso país, né? Pagando impostos, CNPJ, tudo direitinho. E por que que isso é importante falar? Porque tem a ver com ludopatia que eu vou explicar. E a Anatel, ela conseguiu garimpar e achar 15 mil sites ilegais. Eles falam que nossa, são as casas clandestinas, né? sim. E é essas casas clandestinas o principal foco de problema em questão de ludopatia. Eu vou explicar por quê. As casas hoje que são regulamentadas, elas passam por uma exigência do governo, uma fiscalização. E elas têm todo um projeto ali de ajudar as pessoas a não entrarem no vício. E aí as casas ilegais, não, elas facilitam mais o acesso às plataformas, né? Dão mais assim ilusão para as pessoas, promessas de ganhos Imagino. fácil, e aí não pagam nada de impostos para a gente, e é onde que cria aí muitos e muitos problemas, né? Então esse panorama, ele é importante a gente falar para as pessoas entenderem o universo desse segmento, que é o que eu fui buscar. Eu não conhecia nada também, né? Bom, mas se eu vou ajudar as pessoas, o que, que é isso, né? Esse game, essa indústria de jogos. Eu preciso entender um pouquinho sobre isso. Foi aí quando eu mudei a minha ideia, porque antes eu achava assim, não, o Brasil não deve ter casas de apostas, isso é um problema para a nossa sociedade, nós vamos adoecer. Como muitas pessoas pensam sobre isso. Sim. E estudando, né, e entendendo o universo dessa indústria, eu mudei de opinião da seguinte forma: é irreversível. Vai ter casas de apostas aqui no Brasil, já se instalaram, elas não vão embora. Então, nós temos que nos blindarmos, né? Acharmos mecanismos para não adoecer. Saber, Sim, de fato, jogar, brincar, porque é o que eles vendem, né? sim. Entretenimento, e a gente poder, as pessoas, então, aprenderem, de fato, a se entreter sem se viciar. Foi aí, então, que eu comecei a falar mais de ludopatia. Mas é isso, o panorama geral é isso, tem nenhum ano ainda regulamentado as casas, e a gente precisa divulgar cada vez mais para que as pessoas tenham consciência disso, né? E os ganhos são, assim, enormes, né? Porque na época da pandemia, um amigo meu falou que um amigo dele que tem essas bancas do jogo do bicho, e nunca ganhou tanto dinheiro na pandemia, porque a pessoa em casa, preciso ganhar, vou jogar ali, quer dizer, já tem aquele vício, vou jogar ali fazer uma fezinha porque preciso comprar alguma coisa, precisando, e aí fica, né? Fica aquela roldana, né? E aí é que acaba indo pro vício, né? Perdendo-se muita, até se perde propriedades, porque você acaba entrando num jogo de cabeça, né? Acho que é isso que a ludopatia vem tentando, você vem dizendo para mim aqui. Sim, então, e coincidiu, né, assim, aumentar a ludopatia na pandemia por conta desse sofrimento psíquico, né, que todos nós tivemos, passamos por aquela questão do lockdown, ficar em casa, não saber Sim, o futuro, o que vai dar. Então, o jogo também se tornou uma fuga, né? mesmo. Então, assim, preciso me divertir para me distrair, para não pensar no pior da vida, Sim, né? E, em contrapartida, tenho a possibilidade de ganhar dinheiro, né? E aí a coisa foi aumentando de uma forma que perdeu-se o controle. Mas hoje, já sem pandemia e com todo esse conhecimento, é fato ainda que as pessoas buscam mais os jogos, que se tornam sim. depois um vício, para fugir realmente de algum problema de ordem pessoal, algo interno que ela não consegue lidar. Então, é uma fuga ali, vou me divertir. E aí é onde que começa, de fato, a vir problemas mais sérios para ela. E qual é o perfil de quem mais aposta atualmente? E existe uma diferença entre aí, homens e mulheres nesse comportamento? Sim, olha, importante também, né, falar pro nosso público que jogos de aposta,
são aqueles jogos do aviãozinho, do tigrinho, né? Os jogos de azar que a gente fala, e tantos outros aí que a gente sabe. E bets está muito relacionado com esportes. Então, assim, no nosso país, em geral, hoje eu posso dizer, não é preciso esse dado, mas assim, 90% é focada no futebol. Mas tem bets do basquete, tem bets para o tênis, handebol e outros esportes, né? Então, por conta de estar, por exemplo, muito ligada às bets, no caso do futebol, muito ligada ao esporte de futebol, a maioria é do gênero masculino, que gosta mais, né, de apostar. 78%, se eu não me engano, do que eu li, estava lendo, é do gênero, 71%, desculpa, é o gênero masculino que joga. Mas as mulheres estão aí também já aumentando esse percentual, porque as mulheres jogam bastante também, começaram a jogar bastante. Embora, assim, nós mulheres temos alvos diferentes, né? A mulher, ela joga mais, dentro das pesquisas que eu estava lendo, a mulher, ela joga mais de fato para um entretenimento. E ela tem mais consciência do gasto, mais consciência do tempo que ela fica dentro de uma plataforma, no caso, né? Ela pesquisa mais. O homem não, ele é mais emoção, ele vai mais pelo que ele gosta do futebol e que os amigos conversam e o que eles acham, e eles se lançam mais nessa aventura, né, de apostar. Mas sim, mulheres também estão bem mais ativas. E aí, interessante que assim, a faixa etária de 18, né, na verdade, quando está regularizada, é a partir dos 18 anos. Mas quando o menor joga, é porque ainda são casas clandestinas, né? Porque as regularizadas, elas têm, assim, alguns mecanismos para identificar se a pessoa é de menor ou não. É menor ou não, perdão. Mas o que eu ia te falar? E aí a idade é interessante, né? O foco maior está entre 24 a 40 anos, a faixa etária, que mais joga, né? Tanto homem como mulher, 24 a 40 anos. E aí a gente pensa, né, José Augusto, nessa faixa etária, o que as pessoas mais querem na vida, que é uma faixa etária muito boa, inclusive, que a pessoa tem muita energia física, psíquica, né? Ela quer ganhar o mundo. Imagina. Então, né? A gente era assim, né? Você lembra de você com essa idade? Eu se lembro, eu se lembro. Nem me fale. Continua. A gente quer ganhar o mundo, né? E aí a pessoa se ilude mais, né? Fica mais iludida ainda com a questão do ganhar, do ganhar, do ganhar. O problema é que ainda não tem muita maturidade para entender que perdeu e que tem que parar, por exemplo, sair da plataforma. Tá? Pessoas mais adultas conseguem ter um equilíbrio maior sobre isso. Perdi, não vou ficar na plataforma, que é o que a Casas de Apostas, né, fala. Quando fala em jogo responsável, eles passam uma cartilha no site lá de cada casa, explicando o que é jogo responsável, como o apostador tem que atuar para não se viciar. Sim. Então, quando eu comecei a ler, eu pensei, poxa, uma pessoa de 24 anos vai ficar lendo isso aqui, ela vai jogar, né? Então, quanto mais idade, a pessoa tem um pouco mais de ponderação, não necessariamente, mas uma ideia, né? Sim. E é isso. Então, essa faixa etária é uma faixa de 24 a 40, que é o que mais joga. É bom saber, porque o Instagram ele me dá o briefing das faixas etárias das pessoas que seguem o programa. Né? 70% são mulheres e do 24 a 45, exatamente essa faixa etária é a que mais assiste o meu programa aqui. Sabia? Olha que interessante. É bom saber. Aliás, deixa eu já fazer um momento interativo. Olá, Ed Huck, Gilberto Cortes, obrigado por estar aqui comigo. Roseli Arruda, tudo bem? Mais uma Arruda aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente. Brumeli, é isso? Brumeli Valdez, é isso? Desculpa se pronunciei errado. Mari Moraes, Bruna, obrigado por estar aqui com a gente, curtindo a entrevista aqui com a
da psicóloga Marli Arruda, com mais de 25 anos de atuação, dedicando-se à prevenção da ludopatia e à conscientização sobre o jogo responsável. Marli, e qual é a linha tênue entre apostar por diversão e entrar num processo de vício como a ludopatia? Você já deu uma pequena pincelada, mas como está entrando muita gente na nossa live, eu gostaria que você pudesse falar novamente, porque isso é muito importante. Perfeito. Olha, a linha tênue é a pessoa achar que ela tem controle da situação. Então, inclusive, a minha palestra, isso eu falo, né? Beth, entretenimento ou risco? Então, o entretenimento é a pessoa ter autoconhecimento para saber que perdeu, não é fácil, nem gosta de perder, mas é necessário ressignificar e saber lidar com aquilo, não é? E quando a pessoa não tem esse controle interno, o impulso para continuar é bem maior. Então, essa linha tênue é como se a pessoa ela precisa ter autoconhecimento para poder, de fato, entrar numa plataforma e falar, eu só vou me divertir, né? E conseguir sair. E curioso, José Augusto, que estudando, né, esse assunto, eu conheci pessoas que de fato fazem isso. Elas jogam, né, apostam, mas elas têm esse time, elas conhecem, elas sabem o momento de parar. Então, elas não se viciaram, né? E pessoas que não têm essa percepção dessa linha tênue, o momento certo de parar, e continuam. E essa linha que eu percebo é exatamente quando ela perde. Porque aí ela quer continuar. Sim. É um processo interessante, porque aí ela não quer sair, ela quer continuar. E aí essa linha aí que diferencia quem sabe brincar, se divertir, e quem já está indo para um caminho da ludopatia, por exemplo. Imagino. Eu escutava isso muito para quem escuta, para quem joga poker. Ganhei, aí perdi, agora preciso recuperar, e quando vai ver, perde-se o rumo. Isso, perde-se o rumo. E a psicologia chama aversão à perda, né? Então, exatamente, eu entendo que esse é o maior problema das pessoas, a aversão à perda. Então, hoje é muito comum, as pessoas não conseguem lidar com a adversidade, com frustração, então elas precisam achar um jeito de se sobressair, né? Então, é aí que começa essa bola de neve na vida da pessoa. Então, quando você vai tomar uma aguinha, deixa eu dar um recado social aqui, que é muito, muito importante. Setembro acontecem várias campanhas simultâneas. A fita amarela, que é essa que eu estou usando, é a conscientização sobre a prevenção do suicídio. A cor verde lembra a importância da doação de órgãos. E a fita vermelha é a prevenção de doenças cardiovasculares. Nós, no 10 Perguntas, apoiamos todas elas. As campanhas que fazem nós nos preocuparmos. Fita amarela, a conscientização sobre a prevenção do suicídio, que é uma coisa muito importante. Já vi casos da minha família isso, é muito doloroso. A verde, volta a dizer, a doação de órgãos, e a vermelho sobre as doenças cardiovasculares. Tá certo? Daqui a pouco também falo sobre meus patrocinadores, o novo que entrou aqui com a gente, apoiando esse projeto do 10 Perguntas, 5 anos. Fico contente também de trazer esse assunto ainda dentro do mês de aniversário do programa. Então, estou muito contente por a senhora. Deixa eu ver se tem aqui. As pessoas às vezes vão mandando informação. Não, aqui não tem, por enquanto não tem. Daqui a pouco começa a ter as perguntas. Bom, quais são os sinais de alerta de uma pessoa deve observar em si mesma ou alguém próximo de perceber que o jogo está saindo do controle? Eu acho que não é só a parte do dinheiro, né? Acho que deve ter algum outro sinal. Sim, a pessoa primeiro começa a fica mais isolada. Por exemplo, se uma pessoa ela é muito comunicativa, ela tende a ficar mais quieta. Ela se isola mais porque ela quer ficar sozinha para poder jogar, né? Sim. Então, geralmente também pode ter alteração de apetite, aí de peso, começa a perder peso, né? Porque como ela está viciada e ela não sabe,
o corpo começa a corresponder a tudo isso, né? Então a pessoa fica mais apática, fica mais. Então, peraí, deixa eu separar. Quando a pessoa é muito calada, ela fica mais comunicativa. Quando a pessoa é muito comunicativa, ela fica mais calada, né? E ficar apática, muitas vezes ela chegar a ficar doente, não, ela pode ter uma depressão, ela pode ficar muito triste, não chega a ser exatamente uma depressão, ou ela pode ter uma ansiedade aí um pouco mais alta, né, do comum. Então, o corpo, o mecanismo, né, do psíquico começa a dar algumas alterações. Insônia, a pessoa que antes tinha, né, um sono regular, começa a ter insônia, porque ela fica preocupada com o jogo, quer jogar, quer jogar. Isso Sim. sem falar, claro, né, da questão do dinheiro. Quando ela perde, aí ela não dorme porque ela fica pensando no jogo. E aí a Sim. coisa vai degringolando ali, né, para ela, né? E a família, claro, começa a perceber, principalmente a família que tem um convívio ali, né, um pouco mais íntimo, começa a perceber. Então, às vezes a pessoa fica mais esquecida, porque ela está tão assim, presente, né, tão ali focada no jogo, que às vezes ela esquece, assim, eu não tomei banho hoje, vou dormir sem tomar banho, né? Não troquei de roupa, vou ficar com essa roupa mesmo. Então ela começa também a dar, assim, sinais da própria aparência dela, que ela fica mais desleixada. Então, assim, são pontos estratégicos importantes para tantas pessoas que estão da família ou que trabalham com essa pessoa, começa a perceber que alguma coisa está diferente. Sim. Né? Isso é muito importante, porque aí também entra o assunto, né? Como que eu vou abordar essa pessoa? O primeiro ponto é trazer para ela que você observou que ela está diferente. Né? E aí você vai conseguindo aos poucos, né, e tentar falar, olha, eu tô te achando diferente, você não fazia isso que você está fazendo, esse comportamento não é muito habitual seu, o que aconteceu? É para a pessoa ver também se ela se sente segura para falar, tanto no ambiente familiar, como, no caso, né, no ambiente da empresa, por exemplo. Ou na escola, ou na igreja, em qualquer lugar, né? Agora a gente pode falar isso. Mas pelo que eu estou entendendo, um bate-papo com uma psicóloga, teoricamente, resolve. Penso eu. Já chegou no nível, existe clínica vamos dizer, de reabilitação, se é que a gente pode falar nesses termos? Sim, sim, existe psicólogos, né, da terapia cognitiva, que é uma abordagem da psicologia focada em trabalhar pessoas com vícios. Então, hoje tem bastante psicólogos que já estão se atualizando dentro desse assunto, junto com psiquiatras, para poder abordar, conversar e ajudar essas pessoas. Então, hoje já existe sim, inclusive depois até posso passar alguns lugares para as pessoas buscarem, né, algum tipo de Sim. ajuda, quando elas mesmas se percebem, quando alguém comenta que algo não está muito normal com elas, né? Mas, Entendi. assim, e uma vez só, José Augusto, não é aconselhável. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, de uma empresa, uma pessoa, né, dizer que estava, de fato, se comprometendo com o trabalho, e a gente percebeu, por isso que eu fui conversar, e ela me falou que estava jogando muito, que passava as noites jogando, né? E aí a gente falou da questão do vício, né? Então ela falou assim, realmente eu estou me percebendo viciada, né? E aí eu falei, bom, vamos então buscar ajuda, né? E aí na ocasião até vi com ela alguns lugares, que, olha, indiquei alguns psicólogos que eu sei que trabalham com esse assunto. Eu falei, é importante, né? Agora que você já percebeu, mas já fazia um ano que ela já estava envolvida com jogos, né? Então, assim, Uhum. a primeira abordagem com o psicólogo, se ou ela foi procurar, isso é ótimo, porque aí o psicólogo pode sim já ajudar, ou Mas, se alguém encaminhou. volta um pouco essa frase. A primeira aqui deu uma pequena bugada aqui no vídeo. A primeira abordagem desculpa, eu não escutei. A primeira abordagem, o que você não escutou? Desculpa.
Não, você comentou, olha, um dos fatos, a primeira. É que parou aqui o vídeo, eu não entendi o que você falou. Então assim, a primeira abordagem, quando a pessoa busca um psicólogo, já é um bom Aí, caminho, né? sim, sim, Ou quando alguém encaminha ela para o psicólogo. Mas, no caso, por exemplo, a empresa encaminhou essa pessoa para falar comigo. Não foi sim. ela, por livre, espontânea vontade, ir lá querer falar comigo. Né? Então, tem dois tipos de abordagem. Como o psicólogo vai abordar essa pessoa que alguém indicou para ele lá falar, ou quando ela busca alguém, um profissional, para ela poder falar. Né? E tem muito ainda, né, infelizmente, muito preconceito. Então, as pessoas que já estão nesse vício, elas têm um pouco de vergonha, de medo, de receio de falar do assunto. E isso Imagina. atrapalha, porque atrapalha o processo dela sair dessa doença, né, desse vício. E quando a gente fala, olha, você não está viciado, você está doente. Então, cria ali na pessoa um alerta. Quer dizer, Sim. a doença deriva do vício, né? Que começou ali um joguinho, um outro, e acabou ficando viciado. E nas empresas eu abordo muito isso. A pessoa, ela não está viciada, ela está doente. Então, é um olhar diferente para essa pessoa, né? Para o líder começar a entender e abordar e conversar e apoiar, indicar algum lugar. E então eu acho que o olhar, né, da gente para com as pessoas que estão hoje nesse vício e já estão doentes é pensar: aquela pessoa está doente, como que eu posso ajudá-la? Né? Então eu acho que isso é importante a gente tratar isso aqui nessa live, porque às vezes as pessoas não querem buscar ajuda, falam, não, eu sou viciado, as pessoas vão me julgar. Imagina. Né? Aí eu vou ser É, julgado, recriminado, então eu não quero. Então, acho que mudar essa forma de pensar contribui bastante para melhorar o problema. já chegou algum funcionário e falou, doutora, não fala não, porque senão eu vou perder emprego? Não fala nada, que senão eu vou perder emprego? Já chegou, as pessoas têm receio, medo mesmo, né, sobre isso. E aí, então, aí cabe a mim conversar com a liderança para poder entender esse processo. Né? Falou assim, ó, o colaborador ele está doente, ele não está, né, não está viciado, ele está doente, porque senão o líder também que não entende, não, isso vai me dar problema, não quero essa pessoa na empresa, porque é muito sério, né? A gente já viu casos aí sérios de pessoas realmente que acabam roubando a empresa para poder jogar, desfalcam, né, a empresa para poder jogar. Então as pessoas começam a ler e ver só notícias que não são boas e de fato, né? E aí fica com Imagina, receio. Então cabe o psicólogo dentro da organização trabalhar, fazer o letramento com a liderança sobre esse assunto, para ele imagina. poder de fato ajudar, até porque é uma doença, a pessoa pode se afastar, ela vai se reabilitar, então tem que ver dessa forma, não dá para ser diferente, né? Imagina. Bom, doutora, deixa eu começar também aqui a dar um abraço para os meus patrocinadores, porque senão a gente não chega aos 10 anos. Eles são os responsáveis por estarmos aqui, né? Acreditam na gente. Nosso novo patrocinador aqui, AGF Consultoria Empresarial. Obrigado, Emerson. Tá aqui, ó. Tá certo? Muito AGF bom. Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser desse tipo. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. Com segurança e estratégia. A AGF Consultoria, menos impostos, mais futuro. Obrigado, meu querido amigo Emerson Teixeira, nosso mais novo patrocinador. O Rodrigo Pereira, da Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada em fundos de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Se quiser saber mais sobre os fundos, www.bresserasset.com.br. Daqui a pouco continuo com nossos patrocinadores, temos mais três, eles que vêm sempre nos ajudando a estar trazendo o melhor dos conteúdos para o nosso programa, nos ajudando para que continue vivo, porque não é fácil. Isso aqui não é fácil, posso te garantir, não é fácil. Eu Mas imagino.
estamos firmes aqui, não podemos parar, tá certo? Bom, Parabéns. chegou aqui de Salvador. Obrigado, obrigado. Chegou aqui de Salvador. De que forma o autoconhecimento pode ajudar a manter o equilíbrio entre diversão e o risco nas apostas? Você já comentou também, mas a minha produtora fala, já comentou, mas por favor, está entrando gente, Você pode por, repetir a pergunta, José Augusto? Desculpa. De que forma? o autoconhecimento pode ajudar a manter o equilíbrio entre diversão e o risco nas apostas. Tá. Olha, eu digo que ele pode ajudar em 100%. 100%. Porque o autoconhecimento, ele vai trazer para a pessoa racionalidade, que é algo que eu falo bastante em outros lives, que eu escrevo também sobre isso, né? E aí a pessoa, ela se conhece, ela fala, olha, eu gosto tanto de jogar que eu preciso, né, me controlar. E aí ela vai criar os critérios próprios dela para ela poder, então, se divertir. Quando a Imagina. pessoa não tem essa consciência sobre si, ela não pensa duas vezes. Ela ganhou R$ 100 em alguma ocasião, alguma coisa sobrou do salário, ela joga e não pensa muito, né? E o autoconhecimento faz também com que a pessoa consiga colocar, por exemplo, a gente fala, né, educação financeira, reserve lá 5% para o seu lazer, 10%, né, para a saúde. Então, assim, ela pega uma porcentagem do que ela ganha e deposita ali para o seu lazer. Então, isso traz também autoconhecimento, né? Claro, tem a questão de educação financeira, tudo, mas ela tem a consciência do que o jogo é capaz de fazer na vida dela. Né? E aí ela também tem a consciência que ela não joga para ganhar, para viver do jogo, dos ganhos dos jogos, né? Ela vai se divertir. Então, e ela sabe o momento de parar. Então, o autoconhecimento, e é algo interessante que, assim, olha, nas plataformas, quando eles passam a cartilha para as pessoas explicando o que é jogo responsável, eles colocam a questão do tempo. Olha, fique um determinado tempo. Tem uma configuração na plataforma que você entra e vai configurar. Olha, eu quero ficar 2 horas aqui. Aí, quando dá 2 horas, a plataforma já te avisa que você tem que sair. Eu quero hoje jogar R$ 200. A plataforma te avisa quando você acabou esse dinheiro. Então, isso é jogo responsável. Então, tem vários mecanismos para a pessoa se cuidar, autocuidar, né? Agora, não tem nenhuma plataforma, quer dizer, eu ainda não conheço, Sim. de jogos que fale sobre autoconhecimento, né? Que fale para a pessoa, olha, você de fato precisa se conhecer para saber os seus limites, para você poder jogar, né? Então, assim, ou a fuga, né, que eu falei lá anteriormente, você está decepcionado, você está triste, ansioso, seja o que for, não vem aqui jogar, né? Não vá na plataforma jogar. Então, autoconhecimento, ele vem, é um passo antes da pessoa pensar no jogo responsável, né? E eu considero que é primordial. Se a pessoa não tiver, ela fatalmente vai se envolver emocionalmente no jogo. E aí é onde que entra todo o problema. Mas eu acho que, bom, pelo que eu entendo, tem que fazer um cadastro, né, nessas plataformas, é isso? Eu entendo? Tem que fazer um cadastro, pela Sim. idade, e-mail, tudo isso, ou não? Entrou ali, já clicou e já foi. Então, são situações distintas. Então, antes, né, antes de janeiro de 25, era isso. Clicou e entrou. Nem importava a idade, nem nada, né? Claro que o 23 começou a ter mais restrições. Mas antes não, era dessa forma. Clicou e entrou. E aí agora as plataformas elas são obrigadas a fazer reconhecimento facial, né? Elas são obrigadas, a pessoa tem que dar lá o documento dela, provando que ela é. Mali, Mali, Oi, Mali, tá dando um pouco de eco. Você tá perto da base do seu Wi-Fi ou não? Ou você não tá usando tô, Wi-Fi? tô sim, tô Tá na tá base. dando um pouco de eco e tá travando um pouco A e conexão? tá travando um pouco o vídeo. Então vamos voltar um pouco de novo na pergunta. Se eu falei se tem algum. Entrou, clicou, entrou, ou eles têm hoje que fazer um determinado cadastro? Hoje tem. Hoje precisa fazer um cadastro.
precisa fazer reconhecimento Travou de novo um facial. pouquinho. Mas foi Tá. isso aí. Para Oi? mim aqui tá ok, José Augusto. Então vamos lá. Então, pode ser que seja aqui, então. Bom, sobre o cadastro, vamos lá. Tá, então precisa fazer reconhecimento facial, Certo. precisa das empresas que estão regularizadas. Mas como nós Ah, temos muitas que não estão, é o que você falou, clicou, entrou, né? certo. Que é um grande problema. Ali é o epicentro do vírus da ludopatia, né? E quando as Imagina. empresas hoje, as regularizadas, elas são fiscalizadas, então elas têm mecanismos para poder identificar as pessoas que estão aptas a jogarem, né? Então hoje tem isso, todo esse processo. A pessoa precisa sim fazer o cadastro, colocar CPF, colocar RG, fazer reconhecimento facial. Então ficou um pouco mais restrito para poder jogar. Mas isso não impede. A pessoa, quando ela gosta, ela faz, ela entra e joga, né? Entendi. Bom, são 9 horas e 44 minutos. Para você que está chegando aqui, é 44, não é isso? Exatamente. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro de 10 perguntas, Marli Arruda, psicóloga com mais de 25 anos de atuação, dedicando-se à prevenção da ludopatia e à conscientização sobre o jogo responsável. E quem está com a gente aqui do 10, já conhece o 10 perguntas, que já acompanham 10 perguntas há mais de 4, 5 anos, pode seguir ela aqui, @marli.arruda. @marli.arruda. Ok? Aproveitar também, mandar um abraço para a doutora Flávia Raal, doutor Guilherme e a doutora Camila Vargas do Amaral, escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal, há muitos anos, fortemente comprometido com causas sociais. Obrigado, doutora Flávia, ao Guilherme e à Camila. Seiva, um grande abraço também para o André Curti, diretor, o CEO da Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Ok? Muito obrigado a todos que estão aqui incentivando, investindo, apoiando o programa 10 Perguntas. Marli, além do impacto financeiro, quais são as consequências emocionais e sociais que as apostas podem trazer para a vida de uma pessoa? Você já falou vários, mas deve ter algum aí que você fala, esse é o pior de todos. Acho que nem a pessoa se percebe o que está passando. O pior de todos, eu falo que a pessoa ela se perde de si própria, né? Então, assim, ela vai dilacerar a vida dela, não tem como, né? Ela começa a ter problemas no trabalho, começa a ter problemas em casa, divórcio, muito comum acontecer divórcios. Pode haver também, claro, a pessoa ser despedida da empresa, né? Então, assim, tudo que tem o financeiro, porque o primeiro impacto é o financeiro, e após isso tudo vai ruindo, né? A pessoa vai realmente tendo vários e vários problemas. Algo interessante que eu também posso falar para vocês é que participo, assim, como eu só assisto, né? Eu não interajo, né? Eu Sim, sim. acompanho só um grupo de WhatsApp, estou desse grupo, aonde é um desabafo de pessoas que estão doentes, estão com ludopatia. Então, é um psicólogo que criou esse grupo, ele dá ali algumas orientações, e as pessoas também têm essa possibilidade de desabafar. Então, eu não interajo, eu só acompanho. E Sim. aí são relatos e relatos, né? A pessoa conta tudo que aconteceu ou que está acontecendo na vida delas. Muitas vezes os filhos abandonam, né? Então, quando são os pais, os filhos brigam com essas pessoas, saem de casa porque começa a ter inúmeros problemas financeiros e depois tem despejo, pessoa despejada. Então, a pessoa às vezes vai morar em lugares assim que bem inferiores do que ela morava, né? Passando dificuldades mesmo, né? Imagina. Então, olha, assim, vai dilacerando, né, a vida dessa pessoa. Então, e o que me chama a atenção é, quando a pessoa ainda está no estágio de compreender tudo isso,
e ela é apostadora, ela gosta de jogar, sim. aí que entra o autoconhecimento, entra o discernimento. Poxa, eu não quero isso para minha vida, né? Eu tenho um espelho do que acontece com as pessoas que não sabem jogar, né? Então, como que eu vou fazer para não ficar dessa forma, né? E aí, José Augusto, que eu acho que é o pior de tudo, não tenho dúvida disso, é a própria pessoa querer tirar a vida. Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Por Porque isso que eu tô de amarelo também, em menção ao mês, né, de setembro, prevenção do suicídio. E é isso que acontece também. Eu ouço, né, eu leio muitos relatos lá de pessoas que falam, olha, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. Olha, pensei hoje várias vezes sobre isso. E aí tem as pessoas que também ajudam, motivam, né? Falam, não, não faça isso, pensa melhor, ainda tem chance de sair dessa. Então eu acho que de tudo, né, é o pior que eu entendo, que eu vejo, que é a pessoa querer tirar a própria vida porque não vê mais sentido em continuar do jeito que está. Não falo nem por causa do jogo em si, mas do que ela perdeu por causa do jogo, sim, né? E aí ela não sabe recuperar. Então, uma pessoa que perde a confiança da família, né? Ou do líder da empresa, e às vezes ela não consegue recuperar isso, né? imagina. Então, aí que ela perde muito. Então, o dinheiro é uma consequência, né, do que acontece. Bom, eu vou até comentar sobre as campanhas. A gente falou do amarelo, não sei se quem chegou agora na live, eu mencionei aqui sobre as campanhas tem algumas campanhas que estão simultâneas dentro do mês de setembro. A fita amarela que eu estou usando e a camisa amarela da doutora é a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Eu ia fazer essa pergunta se alguém chegou de vez de fato. A senhora comentou. A fita verde lembra a importância da doação de órgãos. E a fita vermelha, a prevenção de doenças cardiovasculares. O 10 perguntas apoia todas elas. Muito importante estar falando isso porque, aliás, todo mês eu falo sobre uma determinada. Todo mês tem uma cor de fala de conscientização ou prevenção sobre algum assunto. É sempre bom estar falando que as pessoas às vezes dizem, depois eu vejo, depois eu faço o exame, e não sei o quê, e sempre vai se arrastando, e quando chega uma situação dessa de suicídio, para chegar no suicídio, a pessoa ela se transforma. Tive um caso de uma amiga de infância que o filho estudou nos Estados Unidos, melhor faculdade, voltou e sempre muito quieto. E não era assim. Quando foi ver, infelizmente, perdeu o filho. Isso dói, né? É Chega nesse uma ponto. dor silenciosa, muito silenciosa. Por isso, da observação, né, de um comportamento diferente que a pessoa apresenta. Ali já é um sinal de que algo não está muito bem. E quem está perto, família ou amigos ou empresa, seja o que for, já começar a ficar atento a isso. Vamos à oitava pergunta, veio de Campinas aqui. Tá. Existe tabu nas empresas e nas famílias sobre este assunto? Não precisa nem falar, mas a pergunta chegou e a gente tem que falar. E como o ambiente corporativo pode abrir espaço para falar do jogo responsável? Eu acredito que quando você, Marli, está numa empresa e vai falar esse assunto, ixi, lá vem a doutora, hein? É, Já vem a doutora, hein? é. Bom, Não, vamos lá. não. O tabu, ele existe em qualquer lugar, seja na empresa, seja na família, né? Às vezes com uns amigos, você acaba uma pessoa que joga, não fala que joga, né? Porque os amigos não jogam, criticam. Então, existe sim, e é porque as pessoas não conhecem, por isso desse tabu, né? Não percebem a dimensão do problema, já sabem, pode dar realmente aí pessoas perdendo vida, mas até a pessoa perder vida, tem um trajeto ali que a gente pode ajudar essa pessoa, né? Primeiro quebrando esses paradigmas, quebrando esses tabus para poder conversar a respeito, né? E nas empresas também, nas empresas, assim, eu vejo, isso é claro, líder, e entendo também essa preocupação, que já me Sim, falaram assim ali, mas é a vida pessoal
né, do meu colaborador, como é que eu vou falar para ele não pegar o salário dele, fazer isso, e não fazer isso ou aquilo? Eu não me sinto à vontade de fazer isso. Eu acho que eu vou avançar ali na vida pessoal, né? Então, a liderança, as empresas ficam preocupadas com essa linha tênue, né? O que eu estou orientando ou o que eu estou invadindo ali a vida pessoal, né? do colaborador. Então, aí cria esse tabu. Percebe que a pessoa está diferente, mas não consegue conversar a respeito, né? Por exemplo, teve uma empresa que o gestor mesmo, dono da empresa, falou assim para mim: Marli, o pessoal aqui está pensando que eu sou a Crefisa, porque vem toda hora pedir empréstimo, adiantamento, né? Ou é empréstimo, ou é adiantamento, ou quer ser mandado embora, porque não dá. Eu falei, então, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Olha, não é dando dinheiro que você vai ajudar, porque ela vai lá pagar a conta, vai jogar de novo. É conversar com essa pessoa que ela não tinha esse comportamento de pedir Sim. tantas vezes empréstimo, alguma coisa. O que está acontecendo? Como pode ajudar essa pessoa? Uma roda de conversa pode acontecer e abrir um pouco, né? Quebrar esse tabu, abrir um pouco o leque para falar mais a respeito. Porque, assim, se a gente falar de bets, por exemplo, brasileiro gosta muito de futebol, Sim. né? Então, não tem como separar hoje em dia esse assunto, né, de jogos e futebol, um exemplo. Então, é importante falar, olha, todo mundo gosta de futebol e querer apostar ali, um pouco aqui, um pouco ali. É a vida, faz parte. O problema é quando extrapola. Então, o líder, ele tem, né, por isso que eu falei do letramento, entender um pouquinho para poder orientar, não brigar, né? Não, vou mandar embora porque toda hora pede adiantamento. Ou vou dar dinheiro para ficar quieto e não me encher o saco, né? Assim, Sim, não é sim. a solução. Mas, Marlene, você comentou agora que uma líder chega e fala: eu não posso entrar na vida dele, pessoal. Mas, queira ou não, a performance dentro da empresa cai. E aí ela pode, ela sim, ser responsável. O diretor fala: olha, você não viu isso? Então você não está capacitado de ser uma líder dentro da minha empresa. Ou eu estou errado? Não, tá certo, tá certo. Né? Porque a liderança, ela também, ela não pode se isentar da situação. Se ela está percebendo que a pessoa está caindo a performance, tem que conversar. Tenho percebido que realmente você mudou, caiu a sua produtividade, você tem muitos erros que antes você não tinha, você está distraído, ou percebo você muito sonolento, porque às vezes a pessoa fica de madrugada jogando, não é? Sim, imagina. Percebo você sonolento, já percebi você várias vezes mexendo no celular, geralmente é mais celular, em momentos que não precisava mexer, não poderia mexer. Então, assim, a liderança não pode fazer vista grossa sobre esse assunto. Então, se ela tem dificuldade, ela precisa buscar ajuda também, um treinamento, uma orientação, para como ela vai abordar esse assunto na empresa. É de fundamental importância hoje as pessoas, nas escolas também, professor fazer isso, né? Em faculdades, em qualquer lugar onde tem pessoas, tem esportes, tem jogos, então não tem como mais a gente fazer vista grossa para o problema. Tem que agir, né? Ter ação rápida sobre isso. Imagina. Mari, tanto a sua pesquisa como o briefing que eu recebo aqui do Instagram, em relação às pessoas que seguem, falei, 70% são mulheres, né? E dos 24 ao 45. Mas eu não tenho um percentual, tipo, de 24 ao 30, de 30 aos 45. Qual que está mais junto comigo dentro das perguntas? Nas suas pesquisas, você falou do 24 ao 45. Primeiro grupo, vamos colocar o primeiro grupo de 24 ao 35, depois do 35 ao 45. Qual é o percentual? Quem é que está mais à frente, mais, vou dizer assim, mais se entregando a esses jogos aí? Você tem esse percentual? Não? Você fala do percentual da idade? Isso. Dos 24 ao 35, do 36 ao 45. É o de baixo, o primeiro grupo ou o segundo grupo? É o primeiro grupo. É o É, né? primeiro grupo.
Põe 24 a 35. É o primeiro grupo. Tem maior participação dentro desses jogos aí. Sim, tem uma participação maior dentro dessa estatística. É o Entendi. primeiro grupo. Tá certo. É. Bom, gostaria que você pudesse também já nos passar aqui os seus contatos para qualquer pessoa que tem alguém na família que esteja nos assistindo, que ainda não te conhece, está conhecendo hoje, e possa depois fazer conexões. Essa é o intuito do 10 perguntas. Essas conexões que acontecem após a live, que no dia seguinte eu mando o link, as pessoas começam a olhar, aí eu sempre peço para que fale os seus contatos, e-mail, celular, o que você acha melhor. Tá, eu vou falar, mas antes eu posso só passar uma informação que eu acho muito importante, José Sim, por Augusto. favor. Temos aqui mais duas perguntas chegando bem quentinho aqui. Tá, não, então, o que eu queria trazer também, de trazer reflexão para as pessoas, e você acabou de falar da idade, né? Qual é o foco? 24, 35 e assim vai. Só que assim, ó, quando a gente fala de jogos, então dentro desse segmento tem nomenclaturas, né? A gente sabe, game é jogo. Sim. Então, imagina uma criança que gosta de jogar no celular, tá? É o game, Sim. ela está se divertindo ali. Aí Ok. ela vai crescendo, crescendo, ela continua no game, né? Game. E aí depois ela vai conhecer, inevitavelmente, iGame. O que significa o I na frente, né? O iGame. Tem a ver com apostas com dinheiro. Jogo com dinheiro. Inclusive, eu até vou fazer um post falando sobre isso. Hoje é game, amanhã é iGame. Então, o que é importante também os pais, os avós, começarem a perceber quando a pessoa, criança, adolescente, né, gosta muito do game, ela vai conhecer, né, as apostas futuramente. Por isso da importância de eu conversar também com crianças e adolescentes sobre esse assunto. Porque quando ela chegar na fase de iGame, né, com dinheiro, ela vai ter essa consciência de que isso pode gerar um problema na vida dela. Então, ela vai jogar, porque já gosta, faz parte, mas vai ter essa consciência. Então, acho que isso é muito importante a gente também abranger aqui, falar, porque é um assunto, gente, que é humano, envolve qualquer pessoa, qualquer família, qualquer situação. A gente precisa Imagina. falar desse assunto, né? Bom, então eu vou falar das minhas redes, né? Estou muito atuante no LinkedIn, lá eu compartilho, participo de umas conversas sobre esse assunto. Então, Marli, aqui, né, Marli, @marli.arruda. Então, já vi que o Rafael aqui começou a me seguir. Então, estou no Instagram agora falando bastante também sobre bets, embora eu falo também do meu trabalho nas empresas, com a NR1, que eu ajudo ao trabalho na cultura corporativa, ajudo muito lideranças, né, isso que é o meu foco do meu trabalho, há 28 anos fazendo isso já. Estou lá no LinkedIn, que é Marli Arruda. Então, essas duas redes são as mais que eu frequento, vamos dizer assim, né? Estão mais Sim. fortes. E o Facebook também são as mais que eu frequento, mas o LinkedIn, Instagram é o que eu mais frequento. E quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, tem o meu site, marliarruda.com. Então, lá tem os meus livros, que eu já fiz coautoria, o livro que eu escrevi lá em 2019, falando sobre NR1. Mas não tinha na época essa nomenclatura, mas é tudo que a NR1 hoje pede no livro. Eu já escrevi muitos projetos que eu já fiz nas empresas, livros sobre network, empreendedorismo. Então, lá no meu site vai ter os livros para venda e tudo mais, ou palestra para quem queira me contratar, uma roda de conversa, seja presencial, seja online. Eu estou Legal. por aí. Bom, como eu sou cara de pau, eu quero saber se o 10 perguntas vai ganhar um livro. Vai, Isso é bom. vai ganhar. Maria, olha, eu vou falar aqui a pergunta, eu tenho a nona e a décima, mas eu vou entrar num detalhezinho que você falou sobre criança com celular. Mas olha, primeiro aqui, ó, que papel as empresas, escolas e até famílias podem ter para conscientizar sobre jogos responsáveis? Não sei qual é esse papel que a pessoa, pelo que a pergunta que chegou, se vai incentivar isso. Eu não sei se essa é a pergunta, mas em todo caso eu vou falar de novo.
Qual o papel que papel as empresas, escolas e até famílias podem ter para conscientizar sobre o jogo responsável? Essa é uma. E em cima do que você falou sobre o celular para criança, eu já tenho visto, vai para aqui, vai por ali, a mãe chega para a criança ficar quieta, ó, pega o celular e joga, me deixa quieto. Não é o inverso? Alguém, ó, exatamente com a pergunta, alguém está incentivando a entrar ali no game. Então, por exemplo, fala, um dia eu escutei um músico, né, eu trabalho com música também, eu escutei, aí pai, tô no game, apertei o play, tô no game. Aí você acabou de falar sobre isso. E crianças que pegam o celular já começam a ficar ali olhando, entrando. Não é um pouco os pais já incentivando esse excesso de telas, que já foi falado um dia aqui, inclusive, por uma psicóloga? Sem dúvida, sem dúvida. Aonde falta paciência, vai sobrar problema para a pessoa. Não é? Então, falta paciência para eu poder lidar com a energia dos meus filhos e tudo mais. Só que lá na frente isso vai reverberar, vai dar problema para essa pessoa, não tem como ser diferente, né? Essa Sim, criança que está ali no game vai ter algumas dificuldades, sim. Por isso que dá importância de estipular um tempo para crianças e os adolescentes para o celular. Né? Quer dizer, não dá para proibir, não vai ter, não vai ficar. Mas, assim, os pais, eles precisam ter planos, plano A, plano B, plano C, plano D. Então, assim, vou fazer 2 horas de celular. Depois eu vou achar coisas para a criança brincar, depois pintar, né? Depois fazer alguma outra coisa. Então, né, vou cozinhar, vou achar um jeito da criança me ajudar a cozinhar, né? Eu vou tentar ocupar essa criança também com outras coisas que não seja só no celular. Então, sim, os pais têm total responsabilidade e participação no processo da criança ficar realmente viciada nos jogos, né? Porque é um sim, passatempo divertido, só que tudo que é muito faz mal. Então, se a criança ficar muito tempo jogando, os pais ficarem calmos, tranquilos, isso vai gerar problema para a criança, consequentemente para os pais. Não tem como ser diferente, né? sim, sim. E a pergunta que você havia comentado, né? Que papel as empresas, escolas e até famílias podem ter para conscientizar sobre o jogo responsável? Olha, eu digo que assim, mais do que nunca, não ficar só assim, vamos lá. Assim, às vezes a gente lê não, assiste muito TV e vê lá as propagandas, né? Sim, Tá no celular, vê propaganda. E aí só vê casos horríveis sobre esse assunto, né? Fulano perdeu a família, fulano perdeu o casamento, perdeu a vida, perdeu tudo e tal. Então isso contamina as pessoas e sim, cria nas pessoas uma repulsa, né, para falar desse assunto, para entender esse assunto, para poder ajudar as outras pessoas. Então, primeiramente bom, o que é uma indústria e gera hoje, né? Está gerando impostos para o país, está gerando alguns empregos para o país, veio para ficar, não vai embora, e é isso. O que nós vamos fazer com essa informação? Então, eu acredito que, assim, quanto mais nós entendermos desse assunto, não precisa ficar perito, né, saber tudo, mas, assim, ter noção do que é, para não criar essa repulsa, porque o que acontece, José Augusto? Quando a gente não gosta de uma coisa, às vezes a gente não quer ouvir falar, né? A gente só vai criticar, só vai ver um recorte do assunto. Então, assim, não vai ter crescimento, desenvolvimento. E aí vai gerar todos esses problemas, piorar, na verdade, esses problemas que nós estamos enfrentando. sim, Então, eu entendo que pais, professores, líderes, precisam sim se envolver, entender e cada vez mais a gente falar o que como que usar as plataformas, o que é jogo responsável, como a gente pode trabalhar isso, melhorar isso. Com certeza vamos ter pessoas mais conscientes e menos doentes, né? Então
é conhecer e entender um pouco mais do assunto para poder ajudar os demais. Quando chegou aos seus ouvidos que algumas escolas estavam proibindo o celular na sala de aula, o que você falou? Graças a Deus? Ou você falou, poder tem tarde demais? Qual foi sua reação? Olha, foi tudo isso. Porque, assim, eu já ministrei aulas, né, para adolescentes, e foi bem no período da pandemia, e foi um período bem tenso, né, intenso, tenso, que a gente conversava muito sobre a vida e tudo mais, não é? E aí a gente falava também do uso das redes sociais, do celular, em plena pandemia, né? O quanto que isso era bom e quanto que não era. Então, tinha essa conversa bem interessante. Eu acho que vale a pena, sim. Embora eu falo não é proibir, mas é instruir, mas quando nós estamos falando de crianças, de adolescentes, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Sim, No caso ali, proibir, mas ao mesmo tempo instruir. Né? Por que, que não pode chegar hoje na sala de aula, estar com o celular e tudo mais? Né? Então, eu sou a favor, desde que haja ali com as crianças, os adolescentes, uma consciência por que, que é importante não estar com o celular naquele momento. Né? Porque se proibir por proibir, só vai trazer revolta. Né? Aí o aluno, a criança, pode falar: não vou estudar, não tem celular, não quero saber de estudar, não quero saber de aprender, não vou interagir com ninguém. Então, pode ter uma revolta ali do jovem ou da criança, né? sim, sim. E ao passo que você falar o motivo porque é importante, claro, não vai ser assim, ah, tá bom, mas é um processo, uma consciência. Aí sim, eu acho que as pessoas, as crianças, eles vão descobrir, que eu acho que é interessante, outras razões para viver sem celular, né? Outras fontes de brincadeiras, de conversa. Claro, a escola também precisa fomentar isso, né? Outras Sim. fontes de entretenimento para o aluno. Uma aula mais dinâmica, uma pesquisa diferenciada, também tem que fazer, não é só proibir, vamos lá, senta aí e aprende aqui. Não, não funciona mais com essas crianças atuais como nós funcionávamos lá no passado. Sim. Né? O ensino mudou. Se não trouxer, né, um professor ali, um diretor, não trouxer conceitos mais atualizados, eles simplesmente vão ter pessoas revoltadas nas escolas, né? Crianças e adolescentes. E aí é mais complicado, eu vejo dessa forma. Então, resumindo, eu sou a favor desde que haja ali uma conscientização porque a criança, o adolescente está sem o celular naquele momento. Mas tem uma coisa que cresceu muito, pelo que eu vejo, porque algumas psicólogos já passaram por aqui, a gente também está sempre passando, indo para cá, indo para lá. A gente percebe algumas coisas que está acontecendo muito com alguns familiares. Estão transferindo a responsabilidade da educação de casa e transferindo para a escola. Isso eu acho perigoso, porque você tirou você transferiu uma obrigação sua para a escola. E lá, se a professora chega e fala, não tem celular, pronto, acabou, aí a revolta é tamanha, do jeito que tu comentou. Sim, exato. Por isso que a gente precisa trabalhar nas escolas essa conscientização, essa educação socioemocional. Que nada mais é isso, né? Falar os problemas, né? As questões ali, as restrições, e também ouvi-los, claro, porque eles também têm as queixas, né? E trazer o conceito, por que isso gera tal dificuldade, gera problema, gera isso, como que a gente lida com isso. Então, precisa haver nas escolas essa roda de conversa com os alunos. Não é só proibir, não dá mais. Os jovens não querem mais esse estilo de educação. É um estilo de comunicação, de diálogo, de conversa. E que Sim, acontece sim. que às vezes também a escola fala, não tem tempo, tem que dar aula, tem que dar matéria, só que não adianta, né? Tem que ter essa conscientização. E aí serve para os pais, serve para os professores. Por exemplo, na minha casa, nunca, alguma vez ou outra já aconteceu, mas assim, na hora do almoço, não tem celular na mesa. Isso é uma regra, não tem celular na mesa. Vamos Sim. sentar e almoçar.
né? Então, hoje eu tenho uma filha já com 24, mas ela foi educada dessa forma. Uma vez ou outra, claro, ela pega, ela vê, mas assim, eu já percebi que ela chegando na mesa, ela põe o celular em algum lugar, né? Ela não está ali vendo o celular e comendo junto, né? Então, Sim. assim, e as regras, tanto da casa como da escola, precisam ser postas, porque a vida tem regras. As plataformas têm regras, né, dos jogos. Quando a pessoa não sabe, não conhece, não entende o porquê delas, aí o autoconhecimento, tudo mais que a gente falou, fica, né? Antes de formalizar a 10ª pergunta, deixa eu também mandar um grande abraço para o Wilton Vilela, da WJR Creative, liderada pelo publicitário Wilson Lopes Júnior. A WJR Creative transforma gastronomia, retratos e arquiteturas em imagens marcantes. Capturamos a essência de cada momento com criatividade e precisão. Querendo seguir a WJR, é @WJR Creative _foto. E veja a arte ganhar a vida. Obrigado, Wilton. Wilton Lopes Júnior, muito obrigado. E voltar a dar mais um abraço para o nosso querido amigo, nosso novo patrocinador, né? Quem puder tirar foto e me mandar, agradeço. Aqui o Emerson Teixeira, aqui da AGV, da AGF, desculpe. AGF, consultoria empresarial. Quem puder tirar uma foto e me mandar, porque daqui a pouco ele vai me cobrar, com certeza. AGF, consultoria empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e a reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. A AGF Consultoria, menos impostos, mais futuros. Não tem jeito. Temos que dar crédito aos nossos patrocinadores, né? Nossa última pergunta. Que triste. Na sua visão, qual é o caminho para prevenir a ludopatia e sensibilizar a sociedade para lidar com esse fenômeno que só cresce? Vamos de novo. Na Acho sua que visão... Oi. Pode falar, Na pode sua, falar. na sua visão, qual é o caminho para prevenir a ludopatia e sensibilizar a sociedade para lidar com esse fenômeno que só cresce? Você já comentou um pouco. Só que essa pergunta, acho que é a seguinte, acho que é um pouco maior, tipo de âmbito nacional, TV, as mídias de uma forma geral. Eu acho que é isso que a pergunta veio aqui. A gente poderia fazer assim, quartil, né? Pegar assim, dividir por partes, 4 partes. Então, eu acho que tanto as casas hoje de apostas, né, estão regularizadas, investirem em informação sobre esse assunto, assim como elas investem em publicidade, elas têm que ter um percentual para ajudar, não só no rodapé, né? Sim, Jogo responsável. Não, tem que ter uma campanha mais ampla para poder explicar mais e falar mais com as pessoas sobre isso. Acho que o governo também tem a parte dele, porque já que ele recebe os impostos, ele tem que pegar uma fatia desse valor que ele recebe para ajudar a população. Aí, claro, na correção, que é ajudar as pessoas doentes, e na prevenção também, levar campanhas para as escolas, orientar os professores da rede pública, prefeitura, tudo. Né? Eu acho que isso, fazer um movimento de informação, porque o que eu entendo de tudo que eu estou estudando sobre esse assunto? É um vírus, né? sim, Em alta potência ali, e o antídoto dele é a informação. Sabe, imagina você tomar uma vacina ali de informação, que você vai ficar blindado de adoecer. Vai jogar, mas não vai adoecer. As sim, pessoas também, acho que é muito importante, as pessoas que jogam, que gostam de jogar, que elas também façam a parte delas. Não é só entrar na plataforma, jogar e se divertir. Então, tem sim lá muita comunicação nas plataformas. Tem também, quando a pessoa joga ali, ela já faz parte, ela se inscreve. Tem psicólogos dentro da plataforma, tem pessoas ali, grupos que podem ajudar as pessoas quando elas sentem que já estão entrando no vício. As pessoas precisam também fazer a parte delas, né? Entender que verdade. isso não é um ganha-pão, é uma diversão, que ninguém vai pagar conta de luz, de água, prestação, boleto por conta disso. Então, acho que um pouco, né, fazer ali um pouco assim, cada um fazer a sua parte, com certeza a gente consegue aí mitigar
esses problemas. Maravilha, maravilha. Bom, chegamos ao fim do nosso 10 perguntas. Quero agradecer a você, desculpe, doutora Marli Arruda, psicóloga com mais de 25 anos de atuação, dedicando-se à prevenção da ludopatia e à conscientização sobre o jogo responsável. @marli.arruda. Bom, Marli, para você que está aqui com a gente, daqui a pouco estará, o link já estará gravado, essa live já estará gravada no IGTV do nosso Instagram, e amanhã, a partir do meio-dia, também já estará no nosso canal do YouTube. Marli, sempre antes de terminar, eu sempre peço para o entrevistado mande aquela mensagem positiva para as pessoas em relação ao seu assunto, para as pessoas que já nos seguem e as pessoas que também já te seguem no seu trabalho. Tá. Ó, eu vou falar o meu slogan, que quem entrar nas minhas redes já vai conhecê-lo. A vida é da cor que a gente pinta. Eu gosto muito dessa frase porque ela nos remete a um olhar profundo sobre a vida. Não é? Então, hoje a gente vive um momento tenso, intenso no mundo, né, como um todo, mas a gente precisa se autocuidar, se auto-amar. Não é? Então, assim, esse assunto, né, dos jogos tem muito a ver com o auto-amor também, né, com o autoconhecimento. O quanto cada um sabe o que, até deve, né, saber o quanto pode se aprofundar ou se entreter ali. Mas, assim, trazendo um lado positivo, né, respeite a sua vida, respeite o seu interior, né, respeite-se, eu acho que é o mais importante. Tudo bem se divertir, mas saber se divertir. Essa é a graça da vida. Eu falo, a vida é da cor que você, que eu, cada um pinta, né? Então, essa live aqui é uma live de informação. Então, se tiver alguém que joga e está nos assistindo, comece a pensar dessa forma, né? Como eu quero estar na frente desse entretenimento? Quem eu sou na frente desse entretenimento? Não ele me domar, mas eu domar essa ferramenta. Então, acho que é essa mensagem. Tá certo, tá certo. Bom, Marli, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Qualquer reportagem, qualquer novidade dentro das suas pesquisas, por favor, mande para nós aqui. 10 perguntas vai disparar, vai divulgar para todo mundo que já nos segue. E acho que essa troca é interessante. É importante falar bastante desse assunto em todos que entram, todos que passam aqui pelas 10 perguntas. Mas o intuito das 10 perguntas é isso. Se tiver de novidade, pode passar, use sem preocupação nenhuma, porque isso tem que chegar para muito mais pessoas, não só essas que estão aqui só hoje nos acompanhando aqui pela live, tá bom? Tá bom, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, José Augusto. Eu estou sempre falando de prevenção e as pessoas que me derem oportunidade, eu vou falar, porque eu acho que é um assunto muito importante para a nossa saúde mental. E para a sociedade, não é verdade? Sim, porque cada um cuidando da sua saúde mental, com certeza, né, o todo está protegido. É para a sociedade como um todo mesmo. Tá certo. Então tá bom, Marli, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente na nossa live com a Marli Arruda, psicóloga. E voltamos na semana que vem com mais um grande conteúdo. Esse é o programa 10 Perguntas, 5 anos. Tá certo? Obrigado e até a próxima, Marli. Conte com a gente sempre, tá bom? Conto sim, obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Encerrar agora.